O que me preocupa é imaginar que 1052 é o melhor sistema de marcha simplesmente porque tem 520%. Então, para as pessoas que acham que o range é o importante, para que comprar 500%, 510 da Shimano ou 520 do novo Eagle, se você pode ter 580 do KCNC? Novo ecossistema SRAM, que é como a SRAM está se comunicando em relação à linha Eagle. Duas grandes novidades, pode-se dizer, a inclusão do cassete 1052, o que representa 520% de range, e a reestilização do grupo GX. Esse vídeo tem duas partes. Uma primeira parte que é bem rápida e prática para falar sobre o que representa esse ecossistema SRAM Eagle, e a segunda sobre o que quer dizer 520% no sentido quando você está na bike, pedalando. É a solução que as pessoas estavam esperando? Pelo jeito parece que sim. Fala sobre isso. Antes, algo que é muito bacana na linha SRAM Eagle, são 5 grupos, é isso? O SX, NX, GX, XO, XX. Cara, se pegar essa parte do vídeo e colocar alguém da sua família que não entende de bike, entendeu? O que esse cara tá falando? SX, NX, GX, XO, XX. Esses são os grupos, 12 velocidades. Os dois mais básicos, o cassete 1150, que diga-se de passagem, se perguntar para mim qual que é o melhor cassete, qual é a melhor configuração dentro do Eagle, 1150, não 1050. Já explico o porquê. E daí você tem o GX, XO e XX com 1050. Continua existindo. Mas para esses 3 grupos tem a inclusão do cassete 1052. Os 11 primeiros cogs, as 11 primeiras velocidades, elas continuam exatamente as mesmas, o mesmo escalonamento, do 10 ao 42. Só que agora, no 52, do 42, você tem um salto de 10 dentes. Lembra aquela história quando, ainda existe, é claro, duas coroas, na speed e no mountain bike? Daí se fala muito, né? Coroona, coroinha, tira da coroona, vai pra coroinha, faz o contrário. Agora no cassete Eagle é o cogão e o coguinho. O coguinho é o de 42 e o cogão é o de 52, né? Você tá lá na trilha, daí o cara, tira do coguinho, coloca no cogão, do 42, fica cogão, coguinho, coguinho, cogão. Porque realmente é gigante, é uma pizza de 52 dentes. A boa notícia para quem acha que é um exagero, calma, não é 100% exagero, mas eu não acho que é a melhor opção para todo mundo. Mas de qualquer forma, existe a opção 50 ainda. Então a gente não pode reclamar de ter mais opções. A gente tem que reclamar de faltar opções. Por exemplo, por que não tem um cassete 1048, 1046? Não sei. Mas de qualquer forma, ter a opção 1052, existem várias pessoas que talvez encontrem essa opção, ou elas vão ter que engolir o 1052, porque até onde eu entendi, acontece o seguinte: o grupo que foi redesenhado foi o SRAM GX. O SRAM GX é o intermediário. Se você quiser ter certeza que você está comprando o melhor grupo da linha, que é o melhor investimento, preço, peso, tecnologia, vai no GX. Fecha o olho, é o melhor investimento. Compra é aquilo, você tem a grana e você quer comprar alguma coisa. Então, tenho grana para comprar o Access, tenho grana para comprar o XO, não sei o quê. Agora, quando você fala em investimento, é o quê? Cada real que você paga, ele tem uma relação direta e proporcional com o benefício do equipamento. E o que tem a melhor relação preço-benefício? O SRAM GX. Ele provavelmente é o campeão de vendas, provavelmente é o que vai equipar a maior parte das bicicletas, e sem dúvida nenhuma, eu acho que vai ser muito provável, ou 100% de certeza, que as bikes que irão ser vendidas com o SRAM GX, elas vão ser equipadas todas com 520%. Por quê? Porque quando você entra numa loja, quando o consumidor entra numa loja e o vendedor ele pode verbalizar que a bike tem 520%, nós, seres humanos, quando nós não temos a informação técnica, a gente quer ter a sensação que a gente está recebendo mais pelo mesmo preço.
Então você poder comprar uma bike que tem 520% pelo mesmo preço de uma bike que tem 500 ou 510, você tem a sensação de que você está tendo um benefício imediato, até mesmo antes de subir na bicicleta. Só de passar o cartão você fala assim, comprei uma bike de 520%, tô bem. Né? Então, provavelmente por esse motivo, as bikes vão ser equipadas com 520%. A vantagem, o benefício para o consumidor é que você vai ter o câmbio de 520% e você pode fazer o downgrade para o 510, para o 500, que é o 1050. Então, 52 é demais, tô fora, né? Daí você tem que ou tentar negociar ali na loja, ou compra um cassete 1050, coloca e seja feliz. Em relação à compatibilidade, o 1052, ele é compatível com o SRAM Access, o eletrônico, para as pessoas que já têm o câmbio. Então, quando eles desenharam o Access, o eletrônico, provavelmente eles já tinham o cogão, a pizza, na gaveta. Então, eles desenharam para trabalhar com 52. Os grupos mecânicos, ele tem o câmbio, ou vai ter disponível o câmbio específico de 520%. Qual que é a diferença? O CADE. Só que, visivelmente, ele não é muito evidente a diferença. Então, na parte interna do CADE, vai ter a gravação 520%. Posso usar o meu câmbio atual com o cassete 52? Pode, mas até onde eu sei, a SRAM não dá garantia, se acontecer algo, e também você não tem a garantia de que você vai ter uma boa troca de marcha. Agora, nada que um bom mecânico não resolva em relação à regulagem. Aqui na gringa, os caras já colocaram, tá funcionando. Qual que é o meu alerta e minha percepção pessoal? A SRAM teve um histórico ali de alguns problemas com o câmbio. Quando você coloca o seu câmbio, que foi desenhado para 50, para trabalhar com 20% a mais no 520, no 52, você aumenta a sua chance drasticamente de você explodir o seu câmbio. Daí é muito mais uma questão de grana, porque se a SRAM não vai cobrir a garantia, você vai perder o câmbio. Vale a pena colocar o seu câmbio em risco por conta de um cassete 52? Eu acho que não. Mas de qualquer forma, isso é uma decisão, na verdade, isso primeiro, conversa com o mecânico, com o lojista, com o representante, para saber se não tem garantia. Não tendo garantia, daí você decide se vale a pena assumir o risco ou não. Como eu disse, a configuração do cassete é exatamente a mesma, você só muda o cogão de 50 para 52. O que isso representa para nós em cima da bike? Ainda bem que eu tive mais tempo para digerir essa informação. Porque, a princípio, se me perguntarem assim, o que você acha do 52? Péssimo. A princípio. Por quê? Porque parece que se tornou uma corrida desenfreada por quem oferece um maior range, certo? A SRAM, 500%. Daí a Shimano ficou incomodadinha, 510. Daí a SRAM ficou incomodadinha, 520. Se a Shimano lançar 530, simplesmente substituindo o 51 por 53, aí eu solto o microfone e vou para casa. Porque daí realmente virou uma corrida desenfreada. Tá? Essa minha opinião ainda continua. Mas, quando a gente olha o mercado nos Estados Unidos e na Europa de mountain bike, existe, eu não tenho os números, tá? Mas aqui nos Estados Unidos e na Europa, como existe muito bike park, e os bike parks, eles são desenhados para potencializar a experiência da descida e não da subida. A subida geralmente ela é feita por lift ou pela estrada. Né? Então você desce pela trilha, sobe de lift ou de estrada. Então, por isso que aqui nos Estados Unidos e na Europa, o all mountain ou o mountain bike de versão, ele é muito mais forte do que o cross country. Eu arriscaria dizer que aqui praticamente não existe cross country. Aqui só existe cross country as pessoas que competem efetivamente. Mas o mundo do mountain bike vive da experiência descer e se deslocar na subida. Ou seja, se o cara está descendo com uma bike de 120 milímetros ou mais, equipamento, capacete full face e etc. Quando ele chega lá embaixo, se ele não tem o lift, ele tira todo o equipamento, coloca numa mochila, e daí na hora que ele vai subir, ele literalmente ele está fazendo um deslocamento. Ele não tem pretensão nenhuma de velocidade, ele não quer subir, ele não quer dar na cabeça de ninguém, ele não tá nem aí se alguém tá dando na cabeça dele, entendeu? Aqui é muito raro você ir para um lugar, é que aqui em Miami é plano, então aqui o cenário mais forte é de cross country.
Mas quando você vai para outro lugar que tem montanha e tem bike park na montanha, vai ser muito raro você ver um cara passar de lycra e camiseta. Cara de cross country aqui é raridade, não em Miami, nos bike parks, principalmente nos lugares que tem montanha. Então, a brincadeira do mountain bike mundial, em número, é muito maior das pessoas que gostam de descer e se deslocam na subida. Para esse caso, para esse cara, ele não tá nem aí pra subida, ele quer colocar os 52 e ser feliz da vida. Pronto. Pra mim, o cassete 52 é pra esse cara. Eu tenho a impressão, a sugestão, que no Brasil, o mountain bike ele é muito mais voltado para o mountain bike o que a gente conhece de maratona ou cross country. Mesmo porque a gente não tem bike park no Brasil que seja voltado para a experiência da descida. Por exemplo, o bike park que eu conheço, o Zoom Bike Park. O Zoom Bike Park é uma experiência mais técnica, mas é uma experiência mais técnica de cross country. Não tem um lift para te levar de volta. Né? Tem algumas alternativas de estrada, mas não é desenhado para você descer técnico e subir fácil, como é 90% aqui. No Brasil, eu fico imaginando que como a pegada, tanto da diversão quanto da competição, é mais se manter pedalando, tanto na estrada quanto na subida, o 52 passa a ser um gap gigantesco. Porque lembra, a questão não é que você vai ter o 52, você tem o 52. Que é para uma subida realmente aquela casca que você não conseguia subir. Que representa um percentual muito pequeno da sua trilha. Só que daí tem um problema, você tem o 52, mas você não tem o 50. Então, você resolve aquele trecho da subida de 50 metros que você não conseguia subir, daí você consegue porque você tem um cassete 52. Só que o 50 você já não tem mais. Então você vai ter que pedalar mais pesado no 42 até você perceber que você perdeu completamente a eficiência, e daí você vai ter que tomar uma decisão drástica de sair do coguinho de 42 e ir para o cogão de 52, que é uma diferença de 10 dentes, o que representa, se você estiver pedalando a 70 RPMs, a 6, 7 por hora, representa uma diferença de 10 RPMs, o que é muita coisa. Né? Então não é o tipo de cassete que eu recomendaria para cross country. Por que eu comentei que o melhor cassete é o 1150? Porque obrigatoriamente você tem um melhor escalonamento e você tem a oportunidade de usar uma maior coroa. Então essa é a parte mais importante do vídeo. Se você quer um sistema de marcha eficiente, você tem que analisar a trilha que você anda. Né? Se você tem uma boa relação de marcha por 90% da sua trilha, fica com essa relação de marcha e condensa o cassete. Se você estiver usando um cassete, por exemplo, 1150, como o menor COG é 11, ele é mais leve que o 10, você pode usar uma coroa maior. Mas 80%, 70% da sua trilha, seria muito bom que ela ficasse navegando no meio do cassete. Porque você tem uma corrente que está menos cruzada, você tem uma coroa proporcionalmente maior a uma coroa 32, por exemplo, então você tem uma coroa 34, 36. Os cogs atrás que você está navegando, maior percentual do tempo, eles são maiores, você tem menos atrito, você tem menos tração, menos desperdício e todo o sistema é mais eficiente. Qual que é o problema? Por que as empresas não exploram isso? Porque as pessoas não gostariam de consumir. Por que as pessoas acham que estão consumindo um produto inferior 11,50? Por quê? Porque o range é 470%. Parece que as pessoas estão tão fixadas com o range que elas esquecem que uma boa configuração da relação é mais eficiente do que um maior range. Porque se as pessoas acreditarem que realmente quanto maior o range, melhor, elas deveriam ignorar completamente tanto o Shimano quanto o SRAM. Tem o da KCNC, que é uma empresa que todos vocês conhecem, a qualidade do produto é ótima, ninguém tem dúvida. Os caras têm o cassete 952. São 580%. Para as pessoas que acham que o range é o importante, para que comprar 500%, 510 da Shimano ou 520 do novo Eagle, se você pode ter 580 do KCNC? E eu tô sendo meio irônico, porque eu acho que tem várias pessoas, as pessoas que saem para realmente se divertir, sem se preocupar com técnica, elas vão andar muito rápido em alguns momentos com um cassetezinho 9,
52 elas vão subir parede, né? Mas talvez esse seja o público que não é o público que está assistindo esse canal ou esse tipo de vídeo. Porque o público que está assistindo esse tipo de vídeo é um público que tem um melhor entendimento do que representa ser mais eficiente sobre a bike. Daí algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas eu não estou preocupado com competição. O maior exemplo de que todo mundo tem um certo nível de competição dentro de si, e isso não é negativo, é positivo, tem sido esses vídeos que eu tenho feito, essas brincadeiras do caçadores de treino. Né? Todo mundo gosta de sentir que está tendo uma boa performance, que está tendo um bom desempenho. Nem que seja andar melhor que o amigo. Mas para fazer isso nesse momento, precisa ser muito mais do que consumir o maior range. Tem que tentar configurar a marcha de uma forma que você consiga ter uma boa eficiência do seu sistema de marcha. E isso não está diretamente associado ao maior range. Eu não me preocupo de que a SRAM tenha lançado 1052. Né? Eu acho que quanto mais opções nós tivermos, melhor. O que me preocupa é imaginar que 1052 é o melhor sistema de marcha simplesmente porque tem 520%. Como sempre, qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Por favor, descarregue o comentário de vocês. Abraço, tchau. Bons treinos!